meus amigos, revisão PGE, tudo certo? Vamos comentar mais uma questão da prova da PGE Amazonas e dessa vez vamos falar de intervenção do Estado na propriedade privada. Um tema que tem alguma dificuldade por si só e também tem uma dificuldade extra, tá? Ele fica na parte final dos livros e dos cursos, então tem muito estudante que não chega na parte final, né? Por isso que o índice de erro nesse tipo de questão é muito alto, mesmo sendo uma questão, vamos dizer assim, de dificuldade média só para quem estuda de verdade esse assunto. Pensando bem, não é dificuldade média não. Exigir uma jurisprudência do STF, talvez a gente pode colocar aqui até como uma questão difícil mesmo, mas que se você estudou bem, você tem condições de acertar. A gente vai destrinchar as alternativas aqui agora para você, tá? Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aqui no vídeo que ajuda o nosso trabalho. Vamos lá, é a questão 21 da prova. Da interpretação dos princípios e normas que presidem o regime jurídico de intervenção do Estado na propriedade privada, dessume-se que... É interessante essa questão que ela não tem contextualização, não tem nada, né? É bom que você economiza tempo de leitura na prova. Alternativa A. As limitações de caráter geral propiciam indenização, salvo se o proprietário as descumprir injustificadamente. É o contrário, tá? As intervenções de caráter individual é que, em regra, ensejam indenização. As de caráter geral, não, tá? Qual é a diferença? A limitação de caráter individual, ela atinge só a sua propriedade, ou de um grupo bem específico de pessoas. Exemplo maior que nós temos aqui é a desapropriação, né? Foram lá e desapropriaram a sua casa, sabe? Então, nesse caso, você terá direito a uma indenização. Já a intervenção ou limitação de caráter geral é aquela limitação que afeta toda uma área. Por exemplo, vai construir um aeroporto e aí fala, olha, aqui num raio de 1 quilômetro do aeroporto não pode ter prédio superior a 4 andares. Veja, essa é uma limitação à sua propriedade, é uma limitação administrativa. Você que tem uma propriedade naquele local específico não poderá construir acima de 4 andares. Dá direito à indenização? A regra é que não, tá? Só em situações muito específicas que o STF estabelece algumas regras para indenização aqui. Mas, se é uma limitação de caráter geral, nós não temos indenização, ok? B. Não é possível a desapropriação do direito de superfície previamente constituída entre particulares. É possível sim, tá? A gente tem jurisprudência, é tranquilo essa parte aqui. Veja, direito que é estabelecido entre particulares jamais vai limitar a desapropriação, tá? A desapropriação é um ato de extrema força do Estado. Por isso que ela demanda indenização prévia, justa e em dinheiro. Porque, veja, o Estado ele não quer saber a sua situação, ele não quer saber se aquilo é uma herança de família, se tem valor emocional, ele não quer saber nada. Ele simplesmente fala, olha, eu, Estado, por uma questão de utilidade pública, de necessidade ou de urgência, quero pegar sua propriedade para mim. Só. E aí ele vai te indenizar, tá? Agora, se você fez um contrato com alguém, mesmo estabelecendo um direito de superfície, não importa para o Estado. Ele desapropria tudo que for do interesse dele naquela localidade. Beleza? Alternativa C. Todos os atos interventivos têm natureza compulsória. Quase, tá? Quase. O que é essa natureza compulsória? Quer dizer que o Estado chega lá e faz e te obriga, tá? E essa é a regra mesmo. Porque, veja, nós estamos falando de intervenção do Estado na propriedade. Intervenção é um ato de força, tá? O Estado ele chega lá e desapropria. Ele chega lá e tomba e fala, olha, isso daqui agora tem valor histórico, então você não pode mais mudar essa fachada. Ele chega lá e estabelece uma limitação. Ele fala, olha, nessa localidade aqui agora, a partir desse momento você não pode mais construir prédios aqui, sabe? Só casas térreas. Sabe? Enfim, ele estabelece ali regras obrigatórias, compulsórias, com uma exceção, tá? Essa exceção é o tombamento voluntário. No tombamento voluntário, você que tem uma casa, e essa casa, esse imóvel, né, tem valor patrimonial, tem valor histórico, tem valor cultural para aquele povo, para aquela região, você pode buscar o poder público e, seguindo uma série de regras, tombar aquele imóvel voluntariamente, não porque o Estado te obrigou, tá? Então, por isso, por causa dessa exceção, é que a alternativa C está errada. D. No caso de emissão prévia na posse na desapropriação,
incidirão juros compensatórios de 6% ao ano, calculados sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. Se você nem sequer entendeu essa alternativa D, fique tranquilo, tá? A gente vai explicar ela em detalhes aqui daqui a pouco, na explicação da questão, mas essa era a dificuldade mesmo. Se você não conhece o assunto bem conhecido, desapropriação, e não conhece um julgado específico do STF, você não saberia que a alternativa D é a correta, tá? Até a linguagem dela é difícil de entender. 80% do quê, cara? Como é que é esse cálculo, sabe? Aqui demanda de fato uma explicação. Se você só lê o julgado do STF, é bem possível que você também não entenda o julgado do STF. Por isso que eu sempre defendo a tese para os nossos alunos. Quer estudar jurisprudência? Ou você estuda a jurisprudência que está num livro ou num PDF que te explica, ou você estuda pelo blog Dizer o Direito, porque aí o Márcio André explica para você, tá? Esse é o tipo de julgado que é difícil de entender sozinho. É impossível? É claro que não, mas demanda muito tempo e esforço. É melhor você pegar um pouquinho mais mastigado que você acelera o seu processo aí, beleza? Então, a alternativa D é o nosso gabarito, mas eu vou deixar a explicação para o resto do vídeo. Já vamos eliminar logo a alternativa E aqui. A expropriação punitiva constante do artigo 43. Você lembra qual é essa? O que é a expropriação punitiva? É aquela em que o Estado, ele expropria, veja, não é que ele desapropria, ele expropria. Qual que é a diferença? Expropriação não tem indenização, tá? O Estado pega a propriedade de alguém sem indenizar, porque se alguém cometeu um ato ilícito específico naquela propriedade. Nós temos duas hipóteses no ordenamento brasileiro, na Constituição, tá? Ou é trabalho escravo, ou análogo a escravo, né? Ou é envolvimento com drogas, tá? Tráfico ilícito de entorpecentes. Então, por exemplo, uma propriedade rural em que estava se plantando papoula, né? Para produzir drogas, entorpecentes. Nesse caso, nós teremos a expropriação punitiva da propriedade. O que é interessante aqui? A desapropriação, veja, aquela indenizada, aquela porque o Estado precisa passar uma rodovia naquele local, ela pode ser feita administrativamente. Então ela é um ato autoexecutório da administração pública na parte administrativa. Agora, se o particular não aceita o valor da indenização, aí o poder público entra com a ação de desapropriação, tá? Mas se o particular aceita o valor da desapropriação, já acaba ali, não vai para o judiciário. Isso é desapropriação. Já a expropriação, não. Na expropriação, o Estado vai pegar a propriedade de alguém sem pagar nada, porque se alguém cometer um ato ilícito, só pode ser feito através da justiça. É o juiz quem tem que determinar, no fim das contas, a expropriação punitiva. É claro que o Poder Executivo vai lá pedir perante o Poder Judiciário, né? E aí ele vai pedir, em regra, através da Procuradoria, né? Procuradoria do Estado, da União, mesmo do município. Nesse caso específico aqui, da Procuradoria da União, tá? A AGU é quem vai fazer esse trabalho aqui no tráfico ilícito de entorpecentes e no trabalho escravo, beleza? Mas veja que quem determina é o juiz, por isso não é um ato auto-executório da administração pública, ok? Vamos lá agora destrinchar melhor essa alternativa D, que ela é complicada mesmo, tá? Vamos ler de novo aqui, olha só. No caso de emissão provisória na posse, primeira dificuldade, o que é emissão provisória na posse? A emissão provisória na posse é uma liminar, tá? É uma decisão prévia à sentença, né? Que é concedida na ação de desapropriação para que o Estado possa tomar a posse daquele bem que ele está desapropriando. Então vamos lá, tem que fazer um passo a passo aqui para o raciocínio ficar bem claro, tá? Até o fim da questão. Pensa o seguinte, o Estado quer pegar a casa do João, beleza? Porque ele quer fazer uma creche lá. Suponha que o Estado vai lá, ele faz o decreto de utilidade pública falando, olha, essa casa aqui ela é desapropriável porque a gente precisa fazer uma creche nessa região. Beleza. E o Estado vai lá e faz uma avaliação. E ele avalia em R$100.000 a casa do João. O Estado vai lá, tudo administrativo. Fala, João, tá aqui, ó, R$100.000 pela sua casa. Aí o João chega e fala, não, R$100.000 é um absurdo, essa casa vale muito mais, não vou deixar o Estado pegar, não. O Estado pode ir lá mandar a polícia e tirar o João à força? Não pode, tá? O que o Estado vai fazer? Ele vai entrar com ação judicial. Ele entra com uma ação de desapropriação. Beleza. Entrou com a ação de desapropriação. Agora, o Estado pode, declarando a urgência nessa desapropriação, porque precisa muito construir uma creche ali, o Estado pede para o juiz.
e fala, olha juiz, eu preciso fazer essa creche, tá? Então, juiz, me deixa tomar aqui uma emissão prévia na posse, me emite nessa posse. Aí o juiz fala a verdade, tem razão, tô aqui ó, pode entrar lá na propriedade. Agora sim, se for o caso, o juiz até determina que vá força policial para tirar o João da casa, beleza? A emissão provisória na posse tem algumas regras, a gente vê um pouquinho mais daqui a pouco, tá? Então é isso. No caso de emissão provisória na posse, ou seja, o Estado pegou a propriedade da pessoa, pegou a posse mesmo dessa propriedade antes mesmo de terminar a desapropriação. Incidirão juros compensatórios de 6% ao ano. É isso mesmo, tá? Na desapropriação nós temos a figura dos juros compensatórios. Em todas as outras ações nós temos os juros moratórios, tá? Na desapropriação nós temos dois tipos de juros, os compensatórios e os moratórios. Daqui a pouco a gente explica melhor esses compensatórios também. Vamos continuar a leitura aqui, tá? E ele é de 6% ao ano. A lei falava até 6% ao ano. O STF declarou inconstitucional esse até, tá? Então é sempre 6% ao ano os juros compensatórios. Calculado sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público. Então veja, lembra que o ente público tinha ofertado 100 mil reais? Então pega 80% desse valor, 80 mil. Então é a diferença entre 80 mil, 80% do preço ofertado e o valor fixado na sentença. Olha o raciocínio aqui. Pensa o seguinte, cara. O Estado ofereceu 100 mil. O juiz, no fim das contas, falou, não, essa casa vale 500 mil, tá? Veja, qual é o ganho que o particular teve aqui com essa, vamos dizer, com essa ação de desapropriação? Ele teve um ganho de 400 mil, porque se ele fica na esfera administrativa, ele ia receber 100, agora, me desculpa, ele teve um ganho de 300 mil, né? Ele ia receber 100, agora ele vai receber 400, ou seja, mais 300 mil, tá? Claro o raciocínio? Então, o Estado ofereceu 100, o juiz, através da perícia, determinou 400 mil. Ok. Mas, para fazer a emissão provisória na posse, tá? O Estado, ele tem que depositar previamente o valor que ele acha devido, os 100 mil. E o particular pode sacar 80% desse valor. Existe uma hipótese que ele pode sacar 100%, mas esquece essa hipótese agora, vamos ficar só nos 80%. O particular pode sacar 80%, tá? É por isso que o Estado falou, que o STF falou, olha, esse artigo, quando ele fala que os juros compensatórios vão incidir entre a diferença entre o que o Estado ofertou e o que teve que pagar no fim, na verdade é injusto com o particular, porque o particular não pôde sacar tudo que o Estado ofertou, ele só pôde sacar 80%, tá? Por isso que chegou-se a essa conclusão, através de jurisprudência, que os juros compensatórios vão incidir sobre a diferença entre 80% do ofertado e o valor fixado na sentença. Então, vamos colocar em números aqui, para ver se fica um pouco mais claro esse raciocínio. Veja que é difícil mesmo entender a lógica disso daqui, tá? Olha só, o Estado ofereceu 100 mil, beleza. O particular, ele falou, enfim, o juiz deu a emissão provisória na posse, ele tem que sair da casa. Não tem o que ele possa fazer. Aí ele fala, beleza, já que eu vou sair, então eu quero pegar 80%. Ele já pegou 80 mil, tá? E o processo de desapropriação tá rolando ainda. Ele já pegou 80 mil, foi morar em outro lugar. Chegou lá no fim do processo, o juiz falou, opa, o valor justo da indenização aqui é 400 mil. Então, os juros compensatórios vão incidir sobre a diferença entre os 400 mil, que é o valor final, e o valor que o particular sacou, que é 80% do inicial, tá? Por isso que nesse caso aqui seria 320 mil reais a base de cálculo dos juros compensatórios, tá? Veja que é complicado mesmo o raciocínio, mas é exatamente esse o raciocínio que o STF traçou para chegar nesse julgado. Você poderia não ter nada desse raciocínio e só memorizar o julgado do STF? É claro que poderia, mas o seu trabalho é mais difícil porque a nossa memória falha. Se você entende a lógica, tende a funcionar melhor. Para te ajudar a entender a lógica, vamos ver agora a base legal e jurisprudencial desse assunto, ok? Começando pela emissão provisória na posse, que ela é uma espécie de antecipação de tutela na ação de desapropriação.
Só um parênteses, tá? Eu tenho uma série de vídeos sobre desapropriação aqui no canal. Esses vídeos ainda estão bem atuais, tá? Embora eles sejam antigos, acho que eles são de 2019, talvez 2018, ainda estão razoavelmente atualizados, estão bem. Tem um ou outro julgado que não está lá, mas não é nada que contradiga o que está lá. São só alguns acréscimos recentes que não estão porque os vídeos já têm uma certa idade. Mas eles ainda são super válidos para você aprender desapropriação. Inclusive, lá tem uma aula específica todinha só de emissão provisória na posse, ok? Então, a emissão provisória na posse é uma antecipação de tutela. E aí, está fundamentada no Decreto-Lei 3365, artigo 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o artigo 685 do CPC, isso aqui é do CPC antigo, tá? Esse artigo 685, ignora só esse número de artigo, o juiz mandará emiti-lo provisoriamente na posse dos bens. Quem é o expropriante? É o Estado. Então o Estado ele tem que alegar urgência e depositar a quantia arbitrada. São os dois requisitos para a emissão provisória na posse. Ok. Aí nós temos julgado aqui do STJ falando o seguinte, olha, alegada pelo órgão público urgência na desapropriação e depositado o valor cadastral do imóvel, a emissão provisória na posse pode ser realizada. Então, são só esses dois requisitos mesmo, tá? Urgência na desapropriação e o valor pode ser o valor cadastral do imóvel. Ok. O parágrafo 2º desse mesmo artigo 15 vai falar que uma vez que se alegou a urgência, o Estado tem 180 dias para concretizar a emissão provisória na posse. Se nesses 120 dias ele não concretizar essa emissão, entende-se que não era tão urgente assim, o Estado perde o direito à emissão provisória na posse. E aí ele só vai poder entrar no imóvel no fim da ação de desapropriação, ok? Então tem esse prazo decadencial de 120 dias aqui. Expedido o prazo fixado no parágrafo anterior, não será concedida a emissão e a emissão provisória na posse será registrada no registro de imóveis. Ok. Essa é a nossa, vamos dizer assim, o nosso quadro geral da emissão provisória na posse. Da emissão provisória na posse, nasce o direito aos juros compensatórios. Quais são os termos desses juros compensatórios? Aí a gente tem uma tabelinha aqui, ó. O termo inicial é a data que o Estado entra na posse do bem, tá? Se for desapropriação indireta, aí é a data que o Estado foi lá e se apossou do bem. Não estamos falando de desapropriação indireta aqui, tá? Estamos falando de desapropriação direta. Se você quer entender desapropriação indireta, aí eu te convido para a série de vídeos sobre desapropriação e que tenham lá uma aula todinha só falando de desapropriação indireta, ok? Então, no nosso caso aqui, que é um exemplo de desapropriação direta, então o termo inicial é a data na emissão na posse. É aqui que começam os juros compensatórios. E quando termina, ou quando é pago, ou quando é expedido o RPV precatório, tá? Por que isso? Porque depois da expedição do precatório ou RPV, não vai ter mais juros compensatórios, mas podemos ter juros moratórios, ok? Mas aí também é outra história que está lá nos vídeos sobre desapropriação, beleza? O que interessa pra gente aqui a questão só falava dos juros compensatórios. Os juros compensatórios, então, eles começam com a emissão provisória na posse e terminam com a expedição do precatório, ok? E aí a súmula 114 do STJ vai falar o seguinte: os juros compensatórios na desapropriação indireta incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da indenização, corrigidos monetariamente. Veja que o STJ falava que o cálculo era sobre o valor da indenização. Ele não fazia nenhuma redução de base de cálculo, que era o valor total da indenização. A lei é que chegou e falou, não é o valor total da indenização, é o valor da diferença entre a indenização e o que foi ofertado pelo poder público. Aí chegou o STF e falou, não, também não é assim. É o valor entre a diferença de 80% do valor ofertado e o que efetivamente foi declarado pelo juiz como o valor justo da desapropriação. Esse é o julgado que o STF chegou aqui, ó. O STF deu interpretação conforme a Constituição ao caput do artigo 15A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado em juízo pelo ente público e o valor do bem fixado na sentença. Vê como é difícil chegar nesse raciocínio, cara?
essa prova da PGE Amazonas, ela realmente foi uma prova que tinha questões difíceis mesmo. Essa eu reputo que é uma delas. Se você conhece muito bem desapropriação, você acerta, claro. Mas não é porque a questão é fácil, é porque ficou fácil para você que conhecia o assunto, né? E aí, o artigo 15A, só para a gente fechar o vídeo aqui, vale uma leitura dele, intercalando aí com o que o STF decidiu. Olha só. No caso de emissão prévia na posse, é a mesma coisa de emissão provisória na posse, tá? São sinônimos. Na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de 6%. O STF riscou esse até, tá? São juros compensatórios de 6% ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a contar da emissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos. São juros simples, como são os juros judiciais, tá? E veja que, pela interpretação do STF, portanto, aqui não é como dizia o STJ, no sentido de, é o valor da indenização, é a nossa base de cálculo. Não é, tá? A base de cálculo é 80% o valor da indenização menos 80% daquilo que foi ofertado inicialmente pelo poder público. Beleza? Espero ter ajudado a esclarecer essa complicada questão aqui da PGE Amazonas. É isso aí e vamos juntos.